Mas aí, muitas vezes, fica a questão, né? E o que é o pecado? E o que é o pecado? O pecado é tudo aquilo que é contrário a Deus. O pecado é tudo aquilo que é contrário ao amor de Deus. É tudo aquilo que é contrário às leis de Deus e aos mandamentos de Deus. Mas existem duas maneiras, né? Duas coisas a que nós podemos recorrer para aprendermos o que é o pecado. A primeira é o Espírito Santo. Né? Eu gostaria que... Eu vou abrir essa palavra. Não, vamos abrir a palavra. João 16, 7 a 8. Não é primeiro João não, gente. É João Evangelho. A palavra está a página 1406. Amém? Entretanto, digo-vos. Entretanto, digo-vos a verdade. Convém a vós que eu vá, porque se eu não for, o Paráclito, que é o Espírito Santo, não virá a vós. Mas se eu for, vos enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo a respeito do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, a palavra diz que o Espírito Santo vem e nos revela o que é o pecado. O Espírito Santo não é acusador, prestem atenção. O Espírito Santo é revelador. O demônio nos acusa. O demônio joga primeiro, ele nos convence, nos tenta para que nós pequemos. Depois ele nos joga na cara o nosso pecado. Mas o Espírito Santo não. Deus, ele nos revela o que é o pecado com amor, para que tomemos consciência do que é o pecado e possamos pedir perdão a Deus dos nossos pecados. Né? A segunda coisa que nós podemos recorrer para saber conhecer melhor o pecado, a segunda coisa que pode ser nosso guia, que é nosso guia, que nos revela é a palavra de Deus, é a Bíblia. Né? A palavra de Deus, ela vem nos mostrar, nos guiar, pouco a pouco, à medida que nós vamos devagar aprendendo a palavra de Deus, nós vamos aprendendo o que é o pecado e o que ele pode causar nas nossas vidas. Né? Então, eu quero dar um exemplo. A importância de nós reconhecermos que somos pecadores. Um câncer, uma doença grave. Se você tem uma doença grave e você não sabe. Se você tem uma doença grave, ou até mesmo você sabe, mas você não dá atenção a essa doença, o que vai acontecer? Vai morrer, né? Mas, se nós sabemos que temos uma doença, se nós buscamos ajuda, se nós buscamos o remédio necessário, o médico para essa doença, nós vamos ficar curados. E até mesmo, depois de curados, nós precisamos fazer um tratamento preventivo para não adoecer novamente. Então é isso que nós devemos fazer com o pecado, gente. Nós devemos reconhecer que somos pecadores. Nós devemos buscar a ajuda desse médico que é Jesus. Nós precisamos fazer isso com as nossas vidas. Buscar a ajuda de Jesus. Reconhecer que somos pecadores. Fazer um tratamento preventivo para não pecar. Conhecer a palavra de Deus e chamar a todo instante o Espírito Santo. Né? Então, aqui. Quero recapitular a importância de tudo isso. Vamos fazer, recapitulando um pouquinho. Em primeiro lugar, reconhecer-se pecador. Em segundo lugar, pedir ao Espírito Santo, todo instante. Em terceiro lugar, conhecer a palavra de Deus. Né? A palavra, lá em Romanos 6:23, eu vou abrir rapidinho.
Romanos 6, 23. Quem quiser abrir, eu vou começando a ler, gente. Porque o salário do pecado é a morte, enquanto o dom de Deus é a vida eterna em Cristo, nosso Senhor. É muito importante que a gente tome consciência dessa palavra, porque quando aqui fala que o salário do pecado é a morte, porque o pecado mata a nossa alma. O pecado nos mata espiritualmente, ele nos leva à morte espiritual, né? E quando eu falo de morte, eu não estou falando da nossa morte natural, não. Antes fosse essa. Eu estou falando da morte eterna, eu estou falando do inferno. Porque o pecado faz isso com a gente. O pecado mata a nossa alma. O pecado nos distancia de Deus. O pecado impede que a graça de Deus aconteça nas nossas vidas. É por causa do nosso pecado que muitas vezes Deus não pode agir. Porque nós estamos impedindo tudo isso. Né? Então, fica a questão, fica a pergunta. Mas, e agora? Será que eu estou perdido? Será que não tem jeito? Aquela mesma palavra que nós lemos, lá em 1 João, que fala que nós somos mentirosos e dizemos que não temos pecado, a mesma palavra diz: mas se reconhecemos o nosso pecado, Deus aí está fiel e justo para nos perdoar. Nós não estamos perdidos, porque como eu falei, Deus é misericordioso e bom, como a palavra diz. E Ele é fiel e justo para nos perdoar. Mas para nos perdoar, precisamos reconhecer que somos pecadores, porque como é que vamos pedir perdão por uma coisa que a gente não reconhece que fez?